Uma das funcionalidades mais utilizadas no Azure DevOps, especificamente no Azure Pipelines, é a funcionalidade Releases, onde nós temos a possibilidade de criar toda a nossa esteira de entrega utilizando stages, ou seja, eu posso criar um stage de homolog, um stage de testes de QA, um stage de prod, adicionar aprovadores entre esses stages, tá certo? Porém, quando nós utilizamos as releases, nós ficamos presos ao portal do Azure DevOps, ou seja, eu preciso acessar lá toda a funcionalidade, toda a feature e arrastar os objetos que nós precisamos para poder montar a nossa estrutura. E com a entrada do YAML Pipelines no Azure DevOps, nós temos a possibilidade agora de trabalhar com o conceito de Multi-Stage Pipelines. Ou seja, em um único arquivo eu consigo montar toda a minha esteira de build, testes e deploy, seja em homolog, testes, QA, produção, adicionar aprovadores, adicionar diversas políticas, tá certo? Então, antes de nós continuarmos aqui na nossa parte prática, eu já vou pedir para você se inscrever se você ainda não é inscrito. Aproveite, se inscreva agora, ative o sininho aí para receber as nossas notificações. Lembrando que nós temos vídeos toda semana, quarta-feira às 17h30 aqui no nosso canal, com várias dicas, truques de Azure e Azure DevOps, tá certo? E já que estamos falando de Azure DevOps, eu não poderia deixar de convidar você a conhecer a formação DevOps do Azure na prática. É isso mesmo, é o treinamento mais completo que você vai encontrar hoje no mercado de Azure DevOps e GitHub Actions, além de todo o material que nós disponibilizamos na nossa plataforma. Vocês também terão todo o nosso suporte dentro de um grupo fechado na maior comunidade de Azure DevOps e GitHub Actions, tá certo? Além disso, também nós temos aulas ao vivo, onde você pode falar diretamente com os instrutores da formação. Então é isso, pessoal, vamos agora ao código, a parte prática aqui dessa videoaula. Recapitulando aqui então, para quem já usa o Azure Pipelines, já está acostumado a utilizar aqui, ó, a funcionalidade de releases, ou seja, eu posso criar um pipeline de release e aqui eu posso montar todo o meu fluxo, todo o meu pipeline de entrega, tá? Então eu poderia criar aqui, ó, um primeiro stage chamado dev, poderia criar um outro stage chamado de homolog, tá? E aqui eu poderia adicionar um outro stage chamado QA, legal? Eu poderia deixar esse ambiente de QA aqui, ó, junto com homolog, dessa forma assim, tá certo? Olha só, meu pipeline aqui já está tomando um corpo, tá certo? E se nós adicionarmos aqui mais um stage, eu poderia fazer isso aqui ainda, ó, chamar isso aqui de prod, legal? E falar que esse ambiente de prod, ele depende de homolog e QA, tá certo? Olha que interessante aqui, ó. Legal? Então eu tenho aqui, ó, um pipeline de release pronto, legal? Porém aqui eu estou preso ao ambiente de releases do Azure Pipelines. O que a gente vai mostrar aqui para vocês agora? Como que nós podemos montar essa esteira aqui utilizando somente YAML. Olha que interessante. Então eu vou ter todo o meu pipeline em um único arquivo, tá? Eu não vou precisar mais utilizar a parte de pipelines e depois a parte de releases. Eu posso utilizar em uma única estrutura, eu posso criar todo o meu fluxo, legal? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar aqui este pipeline, eu vou chamar aqui, ó, de Multi-Stage Pipeline, tá? Vou colocar aqui, ó, Classic, legal? Só pra gente visualizar depois como que vai ficar parecido, legal?
E agora nós vamos criar o nosso pipeline no modelo YAML, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em New Pipeline e vamos selecionar o nosso repositório aqui, ó. Eu já deixei um repositório pronto, Multistage Pipelines. Vou criar um pipeline do zero, tá? Então já temos aqui a nossa trigger, baseada na branch main, temos o nosso pool, tá? Com a imagem do tipo Ubuntu, não vou entrar em detalhes aqui sobre isso agora. O que a gente precisa fazer aqui agora? Do jeito que esse pipeline está estruturado, basicamente eu vou ter só um único job aqui. O que nós queremos fazer? Criar uma esteira parecida com essa aqui, ó, dentro de um único arquivo, tá? Olha só. Dentro de uma única estrutura, na verdade, tá? Eu posso fazer isso aqui, eu poderia até colocar aqui, ó, um novo stage de build, tá? Aqui, legal? E vou falar que esse stage de dev, ele vai vir depois de build. Olha que interessante aqui, ó, tá? Apesar que nesse cenário aqui, nós não fazemos o build aqui, nessa feature, nessa funcionalidade aqui, releases. A build a gente monta lá no recurso de build, tá? Eu poderia fazer aqui também? Poderia, mas normalmente a gente utiliza aqui dentro do pipelines, legal? Então aqui, ó, nós temos uma esteira completa que faz build, depois implementa em dev, depois implementa em homolog QA e depois em prod. O que a gente vai fazer aqui no multi-stage pipeline com YAML? Eu posso trabalhar com o conceito de stages, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho agora aqui a diretiva stages. Olha que interessante. E aqui eu posso montar os meus estágios, os nossos stages. Então, eu posso falar que esse primeiro stage aqui, ó, é um stage de build. Legal? Então eu posso colocar aqui, ó, no display name build, ok? Dentro desse stage eu preciso colocar os jobs, tá certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou definir o primeiro job, legal? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou definir aqui, ó, jobs, vou definir o job 1, legal? Esse job aqui ele vai fazer o build da nossa aplicação, bacana? Em seguida, nós definimos aqui o pool que esse job vai ser executado. Nós estamos definindo aqui um virtual environment do tipo Ubuntu. E aqui nós colocamos as steps para poder compilar essa aplicação. Isso aqui é um step fake, tá? Na verdade, eu estou colocando só um script aqui que vai imprimir uma mensagem lá no nosso log, legal? Então, a ideia aqui é mostrar os estágios aqui, os stages, ok? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa criar o stage de, olha só, primeiro stage de build e o segundo stage agora de dev, ou seja, o stage de implantação. Então eu vou vir aqui, ó, e vou criar mais um stage, legal? Então vou colocar aqui, ó, vou chamar esse stage de dev e vou chamar aqui, ó, deploy dev, ok? Vou adicionar um job aqui que vai fazer o deploy em dev, executando o deploy da aplicação em ambiente de dev. Legal? Vamos salvar este pipeline aqui, vamos ver o resultado disso lá no nosso dashboard. Olha que interessante. Se vocês observarem aqui agora, ó, opa, tem alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. Ah, tá certo. Aqui, na verdade, eu coloquei name, é VM Image, tá certo? Olha, fazendo besteira aqui, mas faz parte, né? Vamos salvar aqui novamente. De novo estamos fazendo besteira. O que a gente fez aqui de errado? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Ah,
eu alterei o de baixo, o de cima, mas não alterei o de baixo, né? Aí não vai executar mesmo, mas faz parte, tá certo? Vamos lá? Olha só. Percebam agora que o nosso pipeline já está sendo executado e olha que interessante, pessoal. Percebam que nós temos dois stages aqui, ó. Legal? Se nós abrirmos aqui o nosso pipeline, olha os nossos stages aqui. Então eu tenho o primeiro stage, que é o stage de build, e tenho o segundo stage, que é o stage que vai fazer deploy em dev. Dentro desses stages eu posso ter inúmeros jobs, tá certo? Então um stage pode ter inúmeros jobs que podem ter cada job inúmeros passos ou steps, tá certo? Então observem que aqui dentro ó, nós temos o primeiro job de build, legal? Então nós conseguimos monitorar aqui. Vamos voltar para o nosso pipeline e vamos montar toda a nossa estrutura, tá? Tem um ponto aqui, pessoal. O nosso stage de deploy em dev só pode ser executado caso a build seja executada com sucesso, concordam? Senão ele vai tentar executar os dois aqui. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui uma diretiva chamada depends on, ou seja, o stage de dev ele só pode ser executado caso o stage de build finalize, tá? Então eu vou adicionar essa diretiva aqui, ó, depends on, bacana? Vamos adicionar agora os outros stages. Olha só, eu vou adicionar o stage agora de homolog, legal? Deploy homolog. Aqui eu vou chamar de homolog esse job também. E o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso adicionar um outro stage aqui, que é o QA. Só que como que a gente vai fazer essa estrutura aqui, ó? Os dois dependem deste stage. Então a gente vai fazer o seguinte, olha só que interessante. Eu vou vir aqui, ó. Vou adicionar esse stage aqui, tá? Vou chamar esse stage de homolog, legal? E vou falar que esse stage de homolog, olha só, tá aqui, ó, homolog, dev, homolog, vou criar um novo stage aqui chamado QA, ok? QA, deploy QA. E aqui, ó, o que a gente vai fazer? O homolog depende de dev, tá? Legal? Olha só, o stage de dev depende de build. O stage de homolog depende de dev. E o stage de QA também depende de dev. Vamos fazer um teste aqui para ver se funcionando na prática. Eu vou salvar aqui. Fazer uma coisa antes. Eu vou validar aqui esse script. Ó, tudo ok. Legal? Vamos salvar este pipeline. E vamos ver o resultado aqui agora. Olha só. Opa! Olha que interessante, pessoal. Tá começando a pegar forma aqui o nosso pipeline. Então eu tenho aqui o stage de build. Após o stage de build ser executado, ele vai pegar os arquivos daquela aplicação, jogar para o stage de deploy em desenvolvimento. Uma vez feito o deploy em desenvolvimento, ele vai executar esses dois stages em paralelo, tá? E agora nós precisamos montar o final aqui do nosso quebra-cabeça, que é o stage de prod. Então, como que nós vamos fazer isso? Eu vou voltar aqui no meu pipeline. Vou editar este pipeline mais uma vez aqui, tá? E agora nós vamos adicionar um novo stage aqui. Olha que interessante, tá? Eu posso chamar esse stage aqui de prod. Bacana. Só que aqui, deixa eu colocar aqui, ó, tem um detalhe. Esse stage de prod, ele vai depender de quem? Ele vai depender de homolog e QA. Como que eu vou adicionar duas condições de depends on nesse stage?
Observem que aqui nós temos um array, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso falar que o stage de prod, ele depende de homolog e QA. Então eu posso colocar aqui, ó, homolog, ó, homolog e QA. Vamos fazer um teste aqui para ver se isso vai funcionar na prática. Vou validar aqui o YAML, vou salvar. Olha só, vou voltar aqui nos pipelines. Observem aqui, ó, pessoal, que o pipeline antigo aqui, ó, foi executado com sucesso, todos os stages, tá? Se nós voltarmos aqui agora, olha que interessante aqui agora o nosso pipeline. Já tomou a forma por completo. Ou seja, vai rodar o build, vai executar as etapas de build, testes de unidade, todo o processo que acontecer no seu cenário de build. Uma vez o build sendo executado, nós vamos implantar essa aplicação em dev. Uma vez essa aplicação em dev implantada, eu vou implantar em homolog e QA de forma paralela, tá? E ao final de tudo eu vou implantar em prod. E aqui nós podemos fazer mais algumas coisas ainda. Eu poderia, por exemplo, adicionar um aprovador aqui em prod. Por exemplo, quando acontecer o deploy em todos esses estágios aqui, por exemplo, quando for implantar em prod, eu quero que alguém aprove essa implantação. Então, como que a gente faz isso aqui dentro do Multi-Stage Pipelines? Cereja do bolo, tá, pessoal? Então, prestem atenção aqui agora. Olha só, eu vou voltar aqui no pipeline, vou editar este pipeline, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Vou editar esse pipeline. E aqui no stage de prod, eu vou trabalhar com um tipo de job chamado deployment. É um tipo de job específico para trabalhar com deployment de aplicações, pois nós podemos utilizar algumas estratégias de entrega aqui dentro, como Release Canary, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso fica para uma outra aula, mas nós vamos utilizar aqui, ó, um job, tá, de deployment. Então, como que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou mudar aqui este nome para deployment, tá certo? Vou chamar aqui de prod. Eu vou deixar definido o nosso pool também. Só que aqui eu preciso fazer o seguinte. Nós vamos excluir aqui, ó, essas steps. E eu preciso adicionar aqui um recurso chamado environment. É neste environment que eu vou definir a aprovação deste ambiente, tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou definir aqui a diretiva environment e qual o nome desse ambiente? Eu vou chamar esse ambiente aqui, ó, de prod. Como que a gente vai definir esse environment? Dentro aqui de environment, tá? Se vocês observarem, eu posso criar aqui, ó, um environment chamado prod. Não vou adicionar nenhum recurso, vou criar aqui um environment vazio e vou adicionar uma política aqui, ó, de approvals. E vou falar que o Milton precisa aprovar este ambiente, tá? Então, nós temos aqui uma aprovação. Então, nós definimos aqui o nosso environment. E agora nós vamos trabalhar aqui com o nosso environment, com as nossas estratégias de entrega. Eu vou utilizar a estratégia mais trivial que nós temos aqui, que é o run once. Ele vai executar uma única vez, tá? Legal. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu gosto de trabalhar com tab. Bacana. E aqui eu vou colocar, ó, um script. E vou colocar aqui, executando o deploy da aplicação em ambiente de prod. Olha só, pessoal, observem que esse stage de prod ele tá um pouco diferente, tá? Nós temos a diretiva environment, legal? Com o nome do nosso ambiente que nós criamos aqui dentro de environment. Vamos validar aqui o nosso YAML, tudo certo? Vamos salvar.
Vamos visualizar a execução deste pipeline aqui agora. Olha só, observe que o nosso pipeline anterior executou com sucesso todas as etapas, tá? Nessa última etapa agora vai precisar de uma aprovação. Então vamos aguardar aqui um momento. Olha só, observe que temos todos os nossos stages aqui, tá? Legal. Vamos aguardar agora a execução aqui. Olha só, olha que coisa linda, pessoal. Agora, dentro de um único arquivo, eu posso montar toda a minha estrutura. Isso é fantástico, tá? Você vai ter o controle de todo o seu pipeline dentro de um único arquivo. Esse arquivo ele pode ser versionado, você vai ter um maior controle sobre ele. Você vai conseguir gerenciar o ciclo do seu pipeline também, ok? Vamos aguardar um momento aqui agora. Então, olha só, pessoal, observem aqui que os nossos stages de deploy QA, deploy homolog já estão sendo iniciados, tá? Vamos aguardar mais um momento aqui. Olha só, observem que os dois estão executando em paralelo. Olha que interessante, tá? Enquanto esse está executando, esse aqui também tá. E quando os dois finalizarem aqui, olha que interessante, pessoal. O deploy em prod, ele não foi executado. Ele está aguardando por uma aprovação, ou seja, uma pessoa vai precisar ir lá, clicar em review e aprovar a implantação nesse ambiente. Fantástico, né? Então é isso, pessoal. Vocês perceberam aqui, vocês entenderam como montar uma estratégia de multi-stage pipelines dentro do Azure DevOps. Eu vou clicar aqui em Approve agora, olha só. Poderia colocar um comentário ali também, tá? E agora o nosso ambiente já está sendo executado, o nosso stage. Muito legal isso aqui, eu posso ter o controle de todo o meu pipeline em um único arquivo. Então é isso, pessoal. Se você já conhecia esse recurso, deixe seu comentário aqui abaixo. Se você não conhecia, comenta aqui abaixo também. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente que nós vamos estar respondendo aqui e ajudando todos vocês aí nesse processo de implantar o Azure DevOps, aplicar estratégias de entrega dentro da sua organização. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o like aí para ajudar a engajar mais esse conteúdo, tá certo? E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Grande abraço!